Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do podcast da Safety for Me, aqui na nossa rádio Safety for Me. E é uma alegria hoje poder estar com duas profissionais de um novo parceiro que recentemente está trabalhando com a gente na nossa comunidade Safety for Me, que é o Hospital Amaral Carvalho, da cidade de Jaú. E para conversar com a gente hoje, eu tenho duas profissionais aqui que trabalham na unidade pediátrica, numa especialidade que é muito difícil, que é a oncologia, onco e hematologia pediátrica, né? Então, quero apresentar para vocês, primeiro, a doutora Larissa Bueno Polis Moreira, que é a nossa médica responsável pelo serviço de oncohematologia pediátrica do Hospital Amaral Carvalho. Larissa, obrigado por estar aqui com a gente. Salvador, eu que agradeço. E, junto com a Larissa, uma dupla dobradinha, nós temos a enfermeira Josiane Oliva Guerra, que é a enfermeira-chefe do Serviço de Oncohematologia Pediátrica, também do Hospital Amaral Carvalho. Josiane, obrigado por aceitar o nosso bate-papo aí. Obrigada a você, Salvador, pela oportunidade, tá? E a todos que estão nos assistindo nesse momento. Que legal. Bom, e o nosso papo, como não podia ser diferente, é sobre segurança do paciente, né? Que todos nós queremos, todos nós somos profissionais, trabalhamos para fazer com que as coisas saiam corretas, né? Que as coisas deem certo, né? E para isso, certamente, vocês devem ter várias recomendações para os nossos pacientinhos e principalmente para os pais e cuidadores que enfrentam um período terrível da vida, né? De ter que estar lá apoiando, enfim, o seu filho ou uma pessoa, um paciente pediátrico na unidade, né? Então, eu quero começar perguntando para vocês em relação às nossas metas de segurança. Nós temos a meta 1 de segurança do paciente que fala sobre identificação correta, né? A gente identificar corretamente o paciente. Como é que ela funciona, gente, aí no Hospital Amaral Carvalho, né? Como é que os pacientes, os familiares podem nos ajudar para a gente garantir uma correta identificação do paciente? Bom, em relação à meta 1, né, o grande objetivo é garantir que o paciente seja identificado corretamente e na integralidade do tratamento dele. Então, desde a admissão no hospital, durante todo o período de internação. Nós temos como identificadores institucionais, né, o nome e a data de nascimento. Então, o que é preconizado é que o paciente ele utiliza a pulseira branca e o acompanhante a pulseira laranja, né? Lembrando que em pediatria sempre vai ter um acompanhante com o paciente, né? Então, existe também a identificação à beira do leito, né? E a orientação, né, em relação a toda equipe é checar previamente, então, né, esses identificadores institucionais, que é o nome e a data de nascimento, antes de qualquer procedimento, né? Envolve principalmente em relação à administração das medicações. Então, sempre é realizado essa checagem, né, a conferência, né, em relação da etiqueta do paciente, a identificação à beira do leito e na medicação, né, onde for qualquer procedimento. Os familiares, eles podem auxiliar em relação a isso, né, primeiramente em relação aos cuidados com as pulseiras, né, não deixando rasurar, sujar, né, ficando com a pulseira, né, durante todo o período, só retirar realmente quando for de alta, entender que é importante para a segurança deles, para a segurança da criança, isso, né, e também em relação a responder toda vez que é questionado em relação aos identificadores institucionais, em relação à data, né, de nascimento e ao nome do paciente, eles entenderem que realmente isso, né, toda vez é questionado para a segurança, né, é repetitivo, eu estou internado faz um mês e toda vez perguntam várias vezes, né, entender que realmente isso é feito para a segurança do paciente. Tu sabe que tu trouxe um assunto super importante, né, Larissa, porque eu já ouvi isso N vezes de pacientes, e eu imagino, né, que aí na pediatria não deve ser diferente, e a reclamação, a preocupação deles é o seguinte: essas pessoas não sabem o nome do meu filho, mas o meu filho está aqui há 10 dias, 15 dias, e eles estão sempre perguntando o nome do paciente, e aí tu está nos esclarecendo, isso é uma metodologia, né? É isso mesmo, né? Exatamente, né? Metodologia para garantir, né, que a segurança, né, de todo o procedimento, medicação, ela é feita desde o início, né, desde a prescrição, passa toda por um processo, e aí na hora da infusão, da administração, todo esse cuidado, né, para garantir
que realmente a medicação está sendo adequada para aquele paciente. Então, olha aí a primeira dica: pai, mãe, vovó, tio, tia, padrinho, cuidador, seja lá quem for. Se as pessoas não perguntarem o nome e a data de nascimento, tem alguma coisa errada. Elas têm que perguntar. Por mais chato que seja, eles têm que perguntar, e isso é para a segurança do teu familiar, do teu paciente. Muito Importante bom. também lembrar, Salvador, que não só, né, na medicação, como a doutora Larissa acabou de falar, mas em todos os procedimentos, inclusive quando o paciente sai, né, da internação para fazer um exame de imagem, fazer um procedimento no centro cirúrgico. Então, essa identificação vai garantir que todo o processo seja adequado para aquela criança, né? Então, essa repetição, né? Todas as vezes a gente perguntando no quarto, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer a medicação, é bastante cansativo mesmo para o acompanhante. E engraçado que as crianças acabam, né? Os menores, eles acabam decorando, né? A data de nascimentos que ainda não decoraram, eles acabam decorando e eles mesmos acabam falando para a gente. Ai, tia, já sei, né? O nome é tal, 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 e eu nasci tal, tal, tal. Então, isso é importante que a família entenda, né, a importância disso para poder também nos auxiliar, porque daqui para frente, agora, né, em toda a cadeia aí de segurança do paciente, a gente vai estar retomando essa primeira meta, que é da identificação. Eu gosto de usar de exemplo, Josiane, a história do avião, né? Quem pega avião sabe que o avião não levanta sem que o piloto faça aquilo. Atenção, tripulação, preparar, cheque de portas e tal, tem todas aquelas instruções. E as pessoas, às vezes, quando viajam muito, elas falam, pô, mas que chato isso, né? Que saco, vou ter que ouvir de novo o pessoal falando. Mas aquilo faz parte de um checklist de segurança. E é isso que vocês estão fazendo com os pacientes, né? Quando perguntam o nome e a data de nascimento, é fazer essa verificação aí. Muito, muito legal. Vamos adiante no nosso papo aqui, ó. Outra das metas de segurança que são muito importantes é a que a gente chama de meta 3, né? Essa meta fala sobre como que a gente pode fazer para evitar os erros de medicação, né? Que talvez seja o mais frequente de todos. Por quê? Porque é o que a maioria dos pacientes fazem, é receber medicação no período que eles estão internados, né? Como é que a equipe atua, Josiane? Como é que essa equipe atua para evitar as falhas relacionadas aos medicamentos? E mais do que isso, como que o acompanhante, seja o pai, o vô, o padrinho, o cuidador, quem estiver ali, como é que ele pode nos ajudar? Bom, voltamos na meta 1, né? Na identificação correta do paciente, obviamente, mas a gente tem todo um protocolo já, né, estabelecido, descrito e estabelecido na instituição para a gente seguir. E que vai desde a padronização dos medicamentos, né, a compra desse medicamento, a dispensação dessa medicação e assim por diante, até chegar, né, em nossas mãos para a gente poder administrar no paciente. Até que chegue, né, para a gente, ela passa também por um processo, onde o médico faz a prescrição, que é eletrônica, né, essa prescrição tem que estar validada, né, assinada, carimbada, eletronicamente ou manualmente. Nós temos também a avaliação farmacêutica, né, antes de dispensar esses medicamentos, até chegar na enfermagem. Quando chega para a gente checa com a prescrição médica, né, em mãos, e na beira-leito também, né? E aí, como que essas famílias podem nos ajudar, esses pacientes e seus familiares? A primeira meta é da identificação correta. Então, a gente chega com essa medicação lá, e aí a gente vai checar nome completo, data de nascimento. E aí começa uma outra sequência, né, outras etapas, né, para essa verificação, que é checar essa prescrição, se o medicamento é o correto, a via de administração, a diluição dessa medicação, o horário dessa medicação, né, se o paciente está com acesso prévio ou não. Então, é todo um trabalho de equipe muito importante e que a gente precisa
fazer minuciosamente em todas as etapas, as conferências, para que a gente diminua e mitigue os erros, né, de medicação, que isso pode levar, né, a riscos, né, para o paciente, podendo levar, inclusive, a óbito. Então, assim, a gente é bastante criterioso nisso, né, o hospital é muito criterioso, desde a padronização dessas medicações, né, passa por uma comissão até chegar no paciente. Então, assim, são várias etapas de um processo que tem que ser feito de uma maneira tranquila, mas rapidamente a gente faz isso, né? Não, são várias etapas, mas não vamos ficar lá horas fazendo uma checagem de uma medicação, né? Essa checagem faz parte de uma rotina já da equipe. E então a gente começa, né, com a padronização, a dispensação, a prescrição médica, a checagem do farmacêutico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, até chegar na infusão do paciente. Uma outra coisa importante, né, que precisa ser falado também, é que todas as vezes em que a gente vai fazer a administração de uma medicação, a gente tem que lembrar que a gente está dentro de uma pediatria, né? Então, a checagem à beira-leito do paciente com a pulseira é muito importante, porque muitas vezes essas crianças podem trocar de cama sem ninguém perceber, né? Então, a gente tem, além da pulseira, a gente tem também uma identificação no leito do paciente, né? Com o nome dele, as possíveis alergias. Então, isso é um ponto também importante que a gente não pode deixar de conversar com as famílias, né? E ter isso no prontuário do paciente. E existem várias medicações, como a gente está dentro de um hospital oncológico, a gente faz quimioterapia e dentre outras medicações que são potencialmente perigosas também, né? Então, existe também uma dupla checagem no momento da infusão. Então, todas as vezes que eu vou infundir um medicamento potencialmente perigoso ou um quimioterápico, eu vou junto com outro profissional para fazer essa dupla checagem da medicação e do paciente correto. Excelente. Olha, tu fez um desenho, porque as pessoas, quando elas veem o remédio chegar, né, o medicamento chegar na beira do leito, elas não imaginam a quantidade de etapas que esse medicamento passou, né, até ela chegar ali. Mas tem uma coisa que eu vou te apertar aqui agora, Josiane, que é a seguinte, ó. Eu já ouvi de vários familiares, de pais e até de paciente o seguinte: doutor Salvador, eu queria até perguntar sobre os meus medicamentos ou não, mas eu fico com medo de estar atrapalhando, eu fico com medo do... Sabe o que eles ficam com medo? Eles ficam com medo do pessoal da enfermagem ou dos médicos ficarem brabos. Isso. E eu digo que não, é o contrário, a gente quer ajuda, porque está todo mundo querendo a mesma coisa, que o paciente fique bem, né? Então eu tento desfazer isso, e eu tenho certeza que lá na Amaral Carvalho é assim que funciona também. Também, além da identificação, obviamente, que isso já foi falado inúmeras vezes, mas também é perguntar qual é o medicamento que está sendo infundido no meu filho, né? Checar junto com o profissional aquilo que está sendo feito, né? Toda a medicação vai etiquetada, com código de barras, então, assim, tem para ter essa segurança mesmo. Então, é importante que os familiares perguntem mesmo, né, para o profissional que está ali entregando a medicação, além de checar nome, data de nascimento, é checar o nome do medicamento que está tomando, né? O horário que está sendo aplicado aquela medicação, enfim, né? A via de acesso, tudo isso é muito importante. A gente vê na mídia, né, que vez ou outra acaba acontecendo aí uma catástrofe, né? Onde o profissional foi lá e infundiu a dieta na veia do paciente, ou fez uma medicação que não poderia ser feita numa via e fez em outra, e também teve um problema muito grave, né? Então, assim, essa junção, né, do profissional ali capacitado, treinado,
com o familiar orientado, é isso que vai garantir o sucesso do tratamento e é isso que vai garantir a segurança do tratamento. Perfeito. Só pegando um gancho aí, quando você Pois falou da aviação, né? Uhum. Os protocolos, né, de segurança do paciente, né, são oriundos daí, né, mais ou menos copiados dos checklists Mesma lógica, né? Isso, é mais ou Isso menos aí. por aí. Então, olha só, pai, mãe, vô, vou repetir, cuidador, dindo, quem estiver lá, não tenha vergonha de perguntar. Vocês não estão atrapalhando, vocês estão ajudando. Perguntem tudo, nome de remédio, para que serve, qual é a dose. Isso é muito importante e nos ajuda, tá bom? Agora eu vou trazer um outro assunto aqui que eu sei que vai pegar fogo aqui, que é lavagem de mãos. Isso já faz muitos, mas muitos anos, mais de 200 anos, né, que o tal do Semmelweis falava nisso, né, um cara que disse que lavar as mãos diminuía as infecções, e esse cara acabou morrendo louco, né, num hospício lá, botaram ele num hospício, coitado lá. Depois a história é que vamos dizer assim, deu os créditos a ele, né. A gente sabe que lavagem das mãos, a lavagem das mãos para evitar a infecção foi muito falado durante a pandemia, e após a pandemia parece até que as pessoas esqueceram um pouquinho desta necessidade de higienizar. Parece que as pessoas relaxaram, assim, né? E como é que vocês trabalham, gurias? Eu bem gaúcho, né? Eu tô falando em gurias aqui, né? Eu já soltei um gurias, já me entreguei que sou de Porto Alegre aqui, né? Isso. Mas como é que vocês trabalham essa questão aí no Amaral Carvalho, né? Vocês usam álcool gel, vocês orientam os pacientes a lavar a mão sempre com água e sabão, técnica correta. Como é que é o dia a dia de vocês aí? Bom, sabemos aí que realmente a higienização das mãos é a maneira individual mais simples, com menos custo, né, para a gente conseguir prevenir essa propagação de infecções, né, principalmente relacionadas aí dentro de um hospital, assistência à saúde, né, e principalmente em relação ao perfil de pacientes, né, que nós trabalhamos, que são pacientes imunossuprimidos, são pacientes estão ali com uma alta predisposição realmente a adquirir quadros infecciosos por conta da doença e do tratamento, né? Então, existe realmente, né, as orientações, tá, em relação, né, aos familiares, né, a lavagem das mãos, essa importância, né, de lavar a mão tanto do cuidador, da criança, né, lembrando que a criança brinca, às vezes a gente não consegue, ela põe a mão no chão, né, enfim, a gente tem sempre que ter essas orientações, né, em relação a esses cuidados, essas lavagens, né, de forma adequada, né, até lembrando que a técnica correta, né, de higienizar as mãos, a lavagem, né, aquela técnica de 40 a 60 segundos, né, a lavagem realmente ela ser feita de forma adequada, né. Na enfermaria, né, existem vários lavatórios, vários dispensers de álcool gel, então, a gente tem vários locais, dentro dos quartos, inclusive, tá? Tem os dispensers de álcool gel dentro de cada quarto também. A gente orienta que realmente a lavagem das mãos e o uso do álcool gel, né? E o uso do álcool gel, né? Ele deve ser, né, feito quando as mãos estão limpas, né? Porque não adianta a criança tá sujo, a criança brincar, tudo, e depois só usar o álcool gel e não fazer a higienização das mãos. Então, é um trabalho feito realmente mostrando a importância disso, né? A conscientização é uma medida simples, uma medida que todos podem fazer para diminuir as infecções, tá? Nós temos um folder hoje que está em implantação, tá? No hospital, né? Que é um folder que nós temos aqui, né, em relação à infecção hospitalar. Bota mais próximo do teu corpo, ele vai aparecer melhor, querido. Isso, perfeito. É que nós estamos em implantação, realmente, em relação à orientação, tá? Perfeito. Principalmente nas crianças, né, que tem o catéter, os cuidados de higiene, e dentro do folder está falando realmente em relação também à lavagem das mãos, né? Orientar, né, os familiares, as crianças, então, antes de comer, depois de utilizar o banheiro, depois de brincar, né, e vários momentos aí que é primordial, né, que essas crianças tenham o hábito aí junto, né, lógico, com os pais ali, né, ensinando e mostrando essa importância dessa medida de higiene. Maravilha. Eu digo sempre também da história, a bactéria não voa, né, Larissa? É a gente que transmite, uma pessoa que carrega a bactéria de uma para outra, né? E a outra coisa que tu falou ali que eu achei sensacional, 40, 60 segundos. Não adianta molhar a mão e achar que está lavada, né? Ah, eu molhei a mão um pouquinho ali, tá lavada. Não está lavada, ela está molhada. Uma coisa é a mão molhada, outra coisa é a mão lavada. A gente quer a mão lavada.
Pais, mães, padrinhos, lavem as mãos. É assim que a gente evita infecção aí. Vamos adiante, pô, nós temos um assunto aqui. Outra coisa que pega, principalmente em pediatria, é a história das quedas, né? Assim, prevenção de quedas, principalmente quando tem bebê pequeno, criança de 1, 2 anos que está em berço, tá com... Isso é um problema. Eu me lembro quando eu era o gestor do núcleo de segurança, né, no hospital da PUC. Nossa, era uma dor de cabeça isso para a gente. A pediatria sempre foi. A gente teve que fazer várias mudanças bem importantes porque isso realmente nos preocupava, né? Imagino que para vocês não deve ser muito diferente, né? Então, eu queria perguntar para vocês assim, que dicas, que orientações que a gente pode passar para os familiares e para os pacientes para a gente prevenir essas quedas. Bom, são várias orientações, né? Porque a gente está com crianças, apesar da patologia, uma boa parte estão bastante ativas, né? Dentro da internação. Não é porque elas estão internadas que elas estão acomodadas no leito, quietinhas lá. A grande maioria estão bem ativas, então elas levantam, elas querem correr, elas querem sair do leito, elas querem passear no corredor. São crianças, né? Amigos, Afinal de contas. Querem se relacionar. Claro. E, então, a gente tem uma série de orientações, né? Primeiramente, assim, sempre que o paciente chega, né, tanto o familiar quanto a criança, né, que já tem o entendimento, a gente orienta em relação a levantar as grades de proteção, manter, sempre que a criança estiver no leito, seja no berço ou na cama, manter as grades de proteção elevadas e travadas, as rodas, né, os rodízios das camas, dos berços também travados para evitar que escorregue. A gente orienta também que eles tragam calçados antiderrapantes, né, para serem utilizados. Tomem cuidado com o chão, né? O pessoal da limpeza está sempre colocando as placas de identificação, então tem a plaquinha amarela ali, naquele lado não pode passar, que a tia está limpando ali. Então, são várias, né? São várias etapas também do processo aí para a gente chegar na orientação mais adequada. E o profissional, né, nós profissionais, nós também utilizamos, assim que o paciente chega, uma escala, né, de avaliação desse paciente, e isso é refeito a cada 24 horas, para sinalizar o risco de queda desse paciente, né? Se ele está tomando uma medicação que pode, né, proporcionar um risco maior, se ele está numa condição, né, física que também possa ter um risco maior, e todos esses pacientes, eles recebem também uma identificação, né, do risco da queda, tanto na identificação beira-leito, como na pulseira também que ele utiliza de identificação. Tá? A gente está num processo também de transformação aí dessa identificação do risco de queda, que até então a gente utilizava, né, uma bolinha amarela que sinalizava que aquele paciente tinha risco de queda, para onde ele fosse, né, centro cirúrgico, exame radiológico, enfim, qualquer lugar do hospital que ele tivesse, o profissional que batesse o olho ali, olha, ele tem risco de queda, então todo cuidado, né, de chamar o maqueiro para levar esse paciente, né, até o quarto ou para fazer o exame, enfim. E agora a gente está numa transição aí mudando para as pulseiras, então, para chamar mais atenção, né, ao invés de ser esse adesivo aí amarelo que sinaliza, a gente está em transição aí para pulseira amarela, que vai fazer essa identificação aí mais, né, chamando mais atenção. Dentre, né, as orientações, Salvador, apesar, né, da gente lidar com criança tal, a gente tem um índice pequeno de queda até dentro da enfermaria de pediatria. E isso com certeza se deve a essas orientações, né, que são passadas incansavelmente em todas as internações, né? Em todos os momentos a gente está com esse olhar também para o paciente, né? E para o acompanhante, porque às vezes a criança
desce do leito e quer empurrar o suporte de soro, que está com bomba de infusão, Nossa, imagina. sozinha, né? É um minuto de descuido e eles estão Um querendo segundo, é piscar o isso, olho, e né? eles estão querendo correr com o suporte de soro ali no corredor. Então, a gente tem que estar com esse olhar atento a todo momento, né? É um olhar direcionado para a prevenção e a orientação do acompanhante. Perfeito. Não é fácil, né, Jussiana? Eu imagino, Não, eu não fico é. pensando na cabeça da criança, né? Pô, mas que coisa boa, vou fazer uma corrida com esse suporte aqui, né? Já Que querendo legal, né? interagir com Que os outros. legal. Que vem essa chata aqui dizer que eu não posso, né? Que coisa Isso. séria isso. Então, pai e mãe, pelo amor de Deus, nos ajudem, não dá. Tem perigo, pode cair, pode se machucar. Pode cair, pode Nos machucar. ajude, pelo amor de Deus. Muito bem. Tem um outro assunto que a gente não pode deixar de falar, porque vocês trabalham numa unidade de oncohematologia que tem muita quimioterapia e, enfim, são pacientes especiais, né? Um assunto muito importante é o tratamento precoce, quando os pacientes têm algumas complicações e que a gente sabe, né? Cada vez que tu vai fazer um tratamento de quimioterapia, tu pode ter alguma complicação, principalmente a questão das infecções, né? Que é a nossa maior preocupação nas crianças, dos pacientes em geral que usam quimioterapia, né? E aí eu queria encaminhar o nosso encerramento com vocês, assim, nós já estamos aqui há quase meia hora falando, está uma delícia o papo, a gente podia ficar horas aqui. Mas, assim, que tipo de orientação que a gente pode passar para os familiares em relação a essa questão da infecção, o que eles devem ficar atentos, eles ligam para quem, vão aonde, fazem o que vocês orientam esses familiares? Bom, a nossa principal preocupação, tá, do paciente em tratamento oncológico na alta é em relação à febre. A febre, para nós, é um indício, né, que a criança pode vir a ter graves complicações e que, se ela não for tratada em tempo hábil, pode evoluir a óbito. Então, é uma recomendação que é feita exaustivamente, tá, para os cuidadores, né, para os familiares ficarem alertas na alta em relação a isso. Tá? Aferir a temperatura, ficar de olho em relação se a criança começar, né, a ficar mais prostrada, né, mais caidinha, pálida, não querer brincar, né, porque que nem a Jo falou, né, as crianças elas são ativas, né, então de repente começar que ela muda o padrão. Então essas orientações, o que a gente orienta é sempre ligar avisando. Qualquer coisa de diferente que observar, a criança tem uma diarreia, a criança tem alguma dor, ligar e nos informar, tá? Existe a queixa na pediatria feita diretamente com a equipe, né? Então, a enfermeira do plantão, ela pega a queixa e ela imediatamente já entra em contato com a equipe médica que está de sobreaviso e já pegar a conduta e a orientação. No caso de febre, tá? A orientação é vir imediatamente. Então, a criança teve alta, fez quimioterapia, deu febre, ela precisa vir imediatamente para o hospital. Então, ela liga informando que teve a febre, né? Já é feita a orientação, né, que ela deve vir para o hospital. E na admissão do hospital também já existe um fluxo hoje, né, que o paciente com febre, né, o atendimento passa na frente, quando é atendimento ambulatorial, né, já deve passar na frente, é realizada a punção, coleta de exames e o antibiótico imediato, e o paciente que chega de queixa fora desse horário também, né, já existe toda essa orientação, que ele já deve ser puncionado, realizada a coleta de exames e o antibiótico imediatamente, né? Idealmente, o antibiótico é na primeira hora da admissão, né? Então, cada vez mais nós estamos aí nos empenhando, né, por conta desse fluxo, né? Nossa ideia é futuramente, inclusive, mensurar isso, né? E fazer realmente as orientações até nos municípios, que também é um próximo passo que nós queremos também, né? Porque muitas vezes o paciente ele é de longe, ele não consegue chegar em 1 hora dentro do hospital, né? E a gente sabe que as equipes médicas locais têm muita dificuldade, ainda mais quando se fala em criança em tratamento oncológico. Com certeza. Né? Então, também é um projeto que nós temos também de fazer essas orientações também. Muito legal. Existe um folder também, tá? Né? Que nós também vamos começar a fazer as orientações somente para os familiares na alta, né? Em relação à hora dourada. A hora né? dourada, super importante. Realmente, né? De chegar, né? Deu a febre, chegar no hospital o quanto antes para esse atendimento. A infecção, a gente sabe que o tempo é dinheiro, né? Na verdade, o tempo é vida, né? Quanto mais rápido a gente tratar, por isso essa coisa da hora dourada, da primeira hora. Eu fico ouvindo vocês, assim, eu fico
tão feliz de saber que tem estruturas tão fortes, tão preocupadas assim, com essa questão de segurança, cada vez mais no Brasil, sabe? Porque nosso país é um país muito grande, é um país continental, e infelizmente a gente não tem a qualidade, né, que vocês têm aí no Amaral Carvalho em todos os hospitais do Brasil, né? E para nós, da Safety for Me, em especial, é uma alegria muito grande poder estar trabalhando com uma instituição do porte de vocês e com esse compromisso tão forte pela qualidade, segurança e experiência. Eu queria agradecer demais aí, dar os parabéns para vocês e abrir para umas palavras finais aí de vocês duas. Bom, eu queria agradecer novamente, né, pelo convite aí em estar participando. Foi muito bem-vindo, tá? O projeto Safety for Me lá para a gente, porque o que chega para a gente, né, dos pacientes, dos acompanhantes, nos faz melhorar, nos faz crescer. Então, assim, seja uma crítica, seja um elogio, seja a forma que for, qualquer feedback, né, que a gente tenha desse paciente, desse acompanhante, nos faz melhorar a cada dia. E a gente está lá para isso, né, para cuidar cada vez melhor, né, desses pacientes e que eles tenham sucesso no tratamento, que eles tenham uma melhor sobrevida e que a gente consiga, né, oferecer para essas famílias o que a gente pode fazer de melhor nas condições que a gente tem, que é o que você falou. Nós temos o privilégio de estar dentro de uma instituição onde a gente tem recursos para trabalhar várias ferramentas, aí, várias situações. Mas a gente sabe que o Brasil tem vários outros, né, serviços e que não tem tanta oportunidade assim. Então, eu falo, esse crescimento, né, e essa troca de informação, como a gente tem trabalhado isso também, né, a doutora Larissa acho que depois pode falar um pouco, esse contato que a gente tem com essas outras instituições também nos faz crescer, né? Então, assim, é o conhecimento compartilhado, né? A gente compartilha aquilo que a gente tem feito e a gente também recebe, né, de outras instituições aquilo que eles têm feito, que tem dado certo e que a gente vai multiplicando isso para o sucesso do tratamento dessas crianças. Muito obrigada, viu? Obrigado, mais uma eu que vez. agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Também gostaria de agradecer a oportunidade, com certeza sempre muito enriquecedor, né? Que a Jo falou, essa troca de experiências, a oportunidade, né, realmente do Safety for Me, que com certeza engrandeceu muito, né, esse link, né, direto com os familiares, esse auxílio, né, que com certeza nos auxilia muito em relação a essas orientações, né, esse canal que se abriu aí de comunicação muito, muito importante, né? E também a gente fica aí à disposição, próximas oportunidades. Muito obrigada. Agradeço demais, então, gente, eu conversei aqui, foi um bate-papo, vocês viram como foi fluido, né? Nós estamos aqui há mais de meia hora batendo papo, eu disse que era bem papo de boteco mesmo. Né? Então, eu conversei com a doutora Larissa Bueno Polis Moreira, que é médica responsável pelo serviço de oncohematologia pediátrica aí no Hospital Amaral Carvalho, e com a enfermeira Josiane Oliva Guerra, que é enfermeira-chefe do serviço de oncohematologia pediátrica do Hospital Amaral Carvalho. Queridas colegas, muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês, né? E a gente vai estar junto por aí, vamos trabalhando e, se Deus quiser, em seguida estamos gravando mais um episódio aqui para o nosso podcast da Rádio Safety for Me, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Até. Um abraço. Um abraço.